Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Iniciando o Lição Espírita de hoje. Eu queria dizer uma coisa para vocês muito séria. Muitas vezes, as pessoas têm que voltar para o mundo espiritual. E, dessas vezes, algumas são pessoas muito ligadas a nós. E, às vezes, elas vêm assim, rápido, vêm uma, duas, três, quatro, quase que numa mesma fila em pouco tempo. O que ocorre com a maioria das pessoas é que elas ainda não conseguem fazer uma introspecção a respeito desse assunto da volta do espírito ao mundo espiritual. E aí criam situações muito ruins. O grupo de pessoas envolvidas ali naquele processo cria um campo morfológico de tristeza, de perda, principalmente de perda. E aquela coisa vai ficando ruim, porque todo mundo ainda acha que perdeu alguém, enquanto que a pessoa só está retornando para o mundo espiritual. Nós temos na nossa cultura judaico-cristã, que, claro, tem mais expressão aqui no Ocidente, nós temos muito isso da morte, do sangue, da cortar coisas, sabe? De atirar, de matar, de ser dramático, ser trágico. Então, quando nós lidamos com a morte, ou com o desencarne, nós lidamos muitas vezes trazendo do nosso inconsciente essas imagens que nos perturbam a consciência. Então, falou-se que alguém desencarnou. Pronto. Aí cria-se todo um clima de perda, de ir para o subterrâneo, de ir para os abismos. Nós ainda estamos muito envolvidos com as nossas ideias pagãs, muito embora nós nos situamos, né, e nos declaramos cristãos. Mas as ideias pagãs ainda estão muito, muito impregnadas em nós. E lá, naquela época, existia, né, o Tártaro, existia o Hades, o submundo, com os quais nós convivemos aí por séculos e séculos. Então, toda vez que uma pessoa desencarna, a gente acha que ele foi para esse submundo, para esse local horrível. Na verdade, as estruturas das colônias espirituais melhores, né, superiores, elas foram trazidas para nós pelo Espiritismo há bem pouco tempo. Né? A partir de 1950, um pouquinho antes, um pouquinho depois, é que começamos a entender que tem colônias superiores que não são submundos. Mas o nosso inconsciente e o nosso reino de sombras trabalha com essa proposta. Então, desencarnou, vai para o submundo. Ainda tem uma coisa muito complexa nisso tudo, é o sepultamento do corpo. Então, vai colocar o corpo aonde? No submundo, no fundo da terra. E ali fica essa imagem na gente, que nós estamos colocando o nosso ente querido no submundo. Ou seja, ele será conduzido por espíritos das trevas. Sabe? Nós temos que começar a buscar outras informações, buscar outras ideias, outros contextos. Por quê? Porque os dias estão se sucedendo, as décadas, né? E já estamos na terceira década aí do ano de 2000 e vamos, 2030, quase, estamos indo para 2030. Ou seja, nós temos que modificar um pouco esses parâmetros. O Espiritismo, ele trouxe para nós a informação do mundo espiritual, que até então era tido como o mundo das ideias platônicas, né? Era tido como uma coisa inacessível, que a gente não tinha noção do que fosse. Então, desencarnou alguém, desencarnou. E para onde que ele vai? Vai para o submundo, vai para o Hades, vai para o Tártaro, vai para a Geena, que é o que nós trazemos em nossas mentes, no nosso inconsciente. Então, é preciso que a gente pare com isso. É hora de fazer dar um upgrade nessas informações. Então, a pessoa desencarnou, ele vai
trabalhar as suas frequências. Se ele é do bem, ele vai ficar no bem, não vai ter submundo para ele. Se ele viveu uma vida do mal, mas se ele arrependeu no último momento, ele tem muita ajuda, ele não precisa ir para o submundo. Então vai para o submundo, ou seja, para o umbral, aqueles que realmente desejam ficar ali. Percebe? Então isso é a vontade do espírito de ficar naquela região onde ele faz o que bem entende de fazer, não quer seguir as leis de Deus. Então, o umbral está cheio de pessoas que não querem seguir as leis de Deus ou que não seguiram as leis de Deus e fizeram atrocidades quando estavam no poder, né? Quando estavam com muito dinheiro. Então, fizeram, é, tomaram atitudes muito sérias, declararam leis, promulgaram leis que eram para o distúrbio social, para o distúrbio individual, prenderam quem não tinha que prender, soltaram quem tinha que ficar preso. Então, essas pessoas ficarão sim no umbral, porque não tem outro lugar para elas. Elas gostam disso, elas se sentem bem complicando a vida dos outros. Elas querem isso para se sobrepujar. Sabe o que isso significa? O Senhor Jesus explicou muito bem. Isso significa fragilidade do espírito. Então, quanto mais poderoso é o espírito, mais situações assim ele cria, é porque ele quer se manter, ele quer ser conhecido como um grande poderoso ou uma grande poderosa. Isso é fragilidade. O espírito que tem poder, que está empoderado, ele tem, antes desse poder, tem a consciência. A consciência tem que direcionar esse poder para que esse poder lhe seja realmente útil e ele possa fazer desse poder alguma coisa muito interessante que ajude todas as pessoas, inclusive as comunidades. Então, infelizmente, nós temos, né, essas propostas aí de morrer e ir para o submundo. No fundo é isso. Então a pessoa fala assim: "Nossa, ficou sabendo, fulano morreu". O que que você sente na hora? Morreu, abafou, foi para o submundo, enterrar o corpo ou queimar o corpo, sabe? E aí, como a gente tem ainda essa ideia de que o corpo é o espírito, né? Então, a gente vai achar que o espírito é que está vivendo aquela situação. Então, o nosso estudo de hoje, chamado Vida Espírita, nós vamos estudar mais ou menos isso. O que a espiritualidade nos diz sobre esses momentos de transições que nós fazemos através dos desencarnes? Uma coisa que a gente tem que começar a acostumar é não falar morte. Fala desencarne, você saiu do corpo de carne, né? Você se desembainhou-se do corpo de carne. Então, é o desencarne. E no centro espírita, é preciso ter muito cuidado ao lidar com esse processo. Vão acontecer desencarnes? Claro que vão. O tempo todo acontecerão desencarnes, o tempo todo. Então, o que nós temos que fazer? Acostumar e lidar com isso de uma maneira um pouco mais é, grandiosa, aproveitando as informações que nós recebemos da espiritualidade amiga. Então, meu irmão, minha irmã, veja se você consegue tirar de você essa ideia de morte, sabe? Veja se você consegue isso, porque nós vamos lidar com isso o tempo todo. Ora, tem uma estatística que diz que 180 mil pessoas desencarnam por dia no mundo. Então, tem que aprender a lidar, é uma coisa natural. Então, nós temos que aprender a lidar com essa coisa natural. É claro que às vezes vai atingir a nossas proximidades numa proporção bem menor, claro, né? Mas mesmo que atinja, a gente tem que ter esse cuidado ao lidar com esse evento natural, que é o desencarne, para que a gente não se desgaste emocionalmente. Às vezes a gente tem um desgaste emocional muito grande porque não sabe lidar com esse projeto chamado desencarne, que é natural. No livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, o Espírito fala assim: Deus não nos vê com olhos pequenos de apenas uma existência física.
ele nos vê com olhos de eternidade. Ou seja, cada vez que a gente retorna para o mundo espiritual, nós estamos cumprindo um rito evolutivo, um rito de retornar. E aí, se eu deixo o meu ente querido, o meu amigo, amiga, né, ir em paz, essa pessoa tem mais condições de se adaptar ao mundo espiritual. Às vezes a adaptação demora, né, porque a pessoa está acostumada com o corpo de carne, né, com as coisas do corpo físico, e de repente ele não vai mais usar o corpo físico, eu vou usar o perispírito, é menos denso, né? E mesmo sendo o perispírito muito denso, que costuma ter pessoas aí que vão para o mundo espiritual com os perispíritos extremamente densos pelas suas más escolhas e más condutas, mas, mesmo assim, ele é menos denso do que o corpo físico. Então, nós temos que permitir que os nossos entes queridos, nossos amigos, amigas, que retornam, que eles vão em paz. Né? Porque um dia nós vamos também retornar. E já pensou aquela choradeira no velório, como se o mundo acabasse, como se aquele espírito nunca mais fosse existir? É isso que nós temos que começar a pensar. Esses lutos prolongados, né? Que a pessoa fica em estado praticamente de letargia por causa do luto. Luto por quê? Só porque a pessoa retornou? Então, você sente aquele momento ali, você trabalhe bem as suas emoções, porque elas vão acontecer, claro, né? Mas vá com cuidado nisso aí, vá com conhecimento de causa. Você está velando, não é o espírito, está velando o corpo que aquele espírito utilizou. E o espírito está no processo de desligamento do corpo, então você tem que ajudar o espírito nesse processo. Ah, mas eu vou perder. Não, não vai perder. Haverá um momento futuro em que vocês se reencontrarão, mas naquele instante ele precisou de ir, e precisa ser respeitado. Então, nós vamos trabalhar isso hoje, vida espírita. Como é que a espiritualidade vai nos informar do que é a vida espírita, né? Espero que isso seja útil para você, isso que nós estamos conversando. E vamos pedir a Deus, né, que nos envolva, que nos proteja nesse estudo de hoje, né, para que nós possamos crescer sempre para Ele. O importante é o crescimento nosso para Deus. Então, lá nos primórdios dos tempos, alguém já dizia que a vida vai além, no além desconhecido. Muitas teologias, filosofias e a mitologia buscaram falar deste assunto. O Senhor Jesus disse das muitas moradas da casa do Pai. E o Espiritismo vai além, no além, e tudo informa para todos. Ou seja, nós já temos hoje um veículo que nos ensina, que nos tranquiliza sobre a nossa vida depois desta vida aqui no plano físico. A vida do meu pai, da minha mãe, do meu filho, da minha filha, dos meus irmãos, aqueles que já foram os meus amigos, né? Então, eles estão aí nas muitas moradas da casa do Pai. Como Jesus disse que pode ser outro planeta, às vezes a pessoa desencarna e vai para outro planeta, ou pode ser aqui na Terra mesmo, nos planos espirituais da Terra. Vamos colocar isso na nossa cabeça, né? Então, vida espírita, lições espíritas, é o nosso estudo de hoje, tá? Continua, vamos lá. Uma coisa eu sempre quis saber. A alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? Aí tem aqui, na estrutura do espírito, que está deixando o corpo, caminhando para uma direção que lhe pertence, porque ele é atraído pela frequência, tá? Quando a gente chega no mundo espiritual, a gente é atraído pelas nossas frequências. Então, se a minha frequência é boa, aqui terão frequências boas que vão me atrair para elas. Se as minhas atitudes foram negativas, as minhas frequências, as minhas ondas mentais, os meus pensamentos são negativos. Então, eu vou atrair, vou buscar, vou ser atraído ou atraída para locais assim. Então, é isso que acontece. E aí eu sou atraído para o local que faz parte do meu cômputo frequencial. Então, não tem um juiz que diz assim, você vai para cá, você vai para lá. Isso é meio, assim, uma forma meio fantástica de querer entender o mundo espiritual. Aí fica lá São Pedro na porta do céu. Não, você vai entrar, você não vai entrar. Então, a gente tem essas imagens, minha gente. E isso está no inconsciente nosso.
né? E aí, quer dizer, eu vou chegar no mundo espiritual, São Pedro vai me dizer, você vai, coitado, São Pedro, 180 mil pessoas por dia, ele deve ficar muito exausto com isso, vocês não acham? Mesmo sendo espírito superior, ele vai ficar exausto. Então, não é bem assim, nós é que nos selecionamos, nós é que buscamos os nossos pares, né? Se eu sou do mal, eu vou buscar gente do mal, porque eu vou me sentir bem ali com eles, né? Pelas mesmas ideias, as mesmas ações. Se eu sou do bem, eu vou procurar pessoas do bem, que vão me sentir bem com eles. Tá? Então, é isso que acontece lá no mundo espiritual. Então, aí os espíritos vão dizer, algumas vezes essa alma reencarna imediatamente, porém, de ordinário, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, sendo aí menos grosseira a matéria corporal, o espírito, quando é encarnado nesses mundos, goza quase que de todas as suas faculdades de espírito, sendo seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre vós. Né? Desdobrar. Sonambulismo é desdobramento, é o espírito sair do corpo, tá? E viver uma vida fora do corpo. Isso aí acontece muito, normalmente com cada um de nós acontece durante o sono físico, e a gente desdobra do corpo, e que Kardec chamava de sonâmbulo. Então você desdobra do corpo e vai encontrar outras pessoas. Então, quer dizer, lá, quando a gente desencarna, ele vai dizer que algumas vezes a gente volta rápido, né? Mas o mais comum é ter um intervalo, mais ou menos longo, de tantos anos. 30, 40, 50 anos, vai depender muito de cada um. Né? Agora, que nos mundos superiores, lá é rápido. Por quê? Porque os espíritos quase que não perdem toda a sua noção, né, do que ele está fazendo. Então, aqui a gente reencarna e esquece o nosso passado. Né? Só vai lembrar daquilo que é necessário naquela encarnação. Nesses mundos superiores, não. Eles vão se lembrando, porque não tem essa coisa grossa da matéria, e também os níveis de entendimentos lá são muito maiores do que os nossos. Aqui no nosso mundo, a gente tem muita coisa que perturba o nosso crescimento espiritual, principalmente nessas épocas. Então, o que o espírito tem que fazer quando encarnado? Está ligado ao cumprimento perfeito dos seus trabalhos, das suas propostas familiares, das suas propostas sociais e das leis de Deus. Então, aí, ele vai se sustentando nesses patamares, né, do bem, e ele vai viver a encarnação dele, fazendo aquilo que é necessário para o aprimoramento, para o entendimento dele. Por exemplo, ele precisa desenvolver um determinado arquétipo para que aquilo vire uma virtude. O que ele faz? Então, ele precisa, por exemplo, trabalhar na função X. Então, ele vai para aquela função, ele é atraído para aquela função. E ali ele vai trabalhar e vai montar o arquétipo, a matriz daquela força de trabalho, e aquela matriz um dia vira virtude e ele vira automatismo. Então, eu sou aquilo que eu aprendi a fazer, eu sei, aquilo não sai mais de mim. E assim nós vamos trabalhando, vamos aprendendo, vamos crescendo. É isso que tem que ser entendido. Então, não tem essa salvação do sangue de Jesus, o livramento. Não, nós é que nos livramos. O sangue de Jesus, a gente pode imaginar que seja a potência crística que está dentro de cada um de nós. E o sangue é potência, é energia. Então, essa potência do Cristo que está em nós somos Cristos. E aí nós vamos também trabalhando toda essa potência para o crescimento. Essa informação está no Livro dos Espíritos, na questão 223. Continuando, então, a pergunta de Allan Kardec. Mas o que é a alma no intervalo das encarnações? Ou seja, eu tenho duas encarnações. Né? O que eu faço no intervalo dessas encarnações lá no mundo espiritual? Como é que eu fico lá? Vamos desmistificar a morte aqui, tá, gente? Então, o que eu faço no intervalo das desencarnações e das encarnações? Então, vai dizer, o espírito errante que aspira a novo destino, ele espera. Espera o quê? Uma nova chance de reencarnar. Mas aí ele pode estar fazendo alguma coisa, pode estar trabalhando, pode estar estudando, né? Pode estar
se empoderando, né, para o novo projeto reencarnatório dele, tá? Então, quanto podem durar esses intervalos? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas das suas existências precedentes. Então, pode ser de minutos, né, a horas, a milhares de séculos. Eu sei de casos de espíritos que ficaram 10 mil anos nas regiões inferiores do planeta, porque não podiam voltar a encarnar, tão maus que eram. Eles iam fazer um mal muito grande para a sociedade e para eles também. E a gente tem que entender, meu amigo, minha amiga, que a pessoa do mal, ele é mal para com ele, porque ele só vai fazer mal para alguém se esse alguém precisa da maldade dele. Por exemplo, eu tenho que resolver um processo muito grande do meu passado. Então, aparece uma pessoa que entra nessa minha frequência e faz um mal para mim. Mas o mal ele está fazendo para ele, porque para mim está me libertando. Então, Jesus disse: é preciso que o escândalo venha, mas ai daquele porque o escândalo vier. Ele não diz ai do escandalizado. Então, às vezes, eu tenho um processo grande, eu estou vivendo uma depuração, uma purificação, como ele coloca aqui, eu estou vivendo uma purificação de um item do meu passado, e eu preciso de alguém, eu preciso de alguma coisa que compense aquilo e que tire aquilo de mim. Então, vem o mal, aquele que se coloca como mal, e aí ele atrai de mim aquele mal. Então, ele vai ficar com o mal dele e o meu, e eu vou ficar livre, até o dia que ele também tem que começar o processo de purificação dele. Aí tem pessoas que perguntam assim, quer ver? É uma pergunta um pouco, não sei se clássica ou se faz meio clichêrado, né? Tem pessoas que dizem assim, bom, mas essa coisa, então, nunca que acaba? Né? Isso vai ficar nesse bolo, nesse ciclo vicioso sempre? Acaba. Acaba no dia que o mal acabar na Terra. Acaba no dia que as pessoas entenderem que o mal não constrói nada, não constrói ninguém. Aí acaba. Né? No dia que a pessoa, que os espíritos entenderam, olha, vamos viver em paz, porque em paz é muito melhor, aí não tem mais esse processo. Isso vai acontecer na Terra, tá, gente? Vai acontecer. O Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 18, que é o último capítulo do livro, ele fala que isso vai acontecer pela modificação das encarnações. Então, espírito do mal, espíritos com muita pressão do mal, não reencarnam mais aqui. Vão para outros mundos que são mundos primitivos, mundos muito ruins, a nível, né, do que eles já sabem. Se eu sei fazer uma subtração, por exemplo, uma adição, uma multiplicação, né? E eu vou para um mundo que isso nem existe, eles não têm noção nenhuma disso. Eu vou ficar um peixe fora d'água, não vou? Vou. Me extrair no ninho, mas eu tenho que viver ali, eu tenho que trabalhar ali, eu tenho que me organizar para eu crescer para Deus. Então, vai acabar sim, esse ciclo vicioso ele vai acabar no dia que o mundo só tiver espíritos lidando com o bem, fadados ao bem, aí acaba, tá? Mas por hora ainda está sendo assim. Então, se você é roubado, é porque você precisava tirar essa coisa de você. Talvez você não roubou nessa encarnação, mas roubou na outra. Então, você está se resolvendo perante, não é você está pagando conta, não. Você está retirando de você aquele complexo energético criado quando você roubou. Então, você roubou, ninguém ficou sabendo, mas ficou guardado na sua mente. A sua mente precisa ser limpa. Então, vamos tirar esse sujo da mente? Vamos. Como é que eu tiro esse sujo? Pela enfermidade, é um processo, ou então por outra pessoa que se aproxima na mesma frequência e puxa a frequência de mim. Então, eu fui roubado. Nossa, o meu salário do mês acabou. Mas quantos salários do mês eu tirei do passado? Então, meu amigo, minha amiga, a lei de Deus é muito justa. Muito, muito justa. O que você faz, você recebe de troco, de volta. Então, cuidado com as suas escolhas, tá? Porque elas podem te trazer processos aí que você não gostaria de viver e realmente não são interessantes, né? Então,
o espírito fica lá na erraticidade, no intervalo, né? Desde algumas horas até milhares de séculos, né? Porque não tem limite estabelecido, isso vai depender muito para cada espírito. Cada um de nós é individual, tem uma história própria. Então, isso pode acontecer por ficar muito tempo lá, mas não vai ficar para sempre, não é perpétuo. Por quê? A gente vai ter que voltar cedo ou tarde, tá? E vamos nos purificando, né? E vamos crescendo, sempre crescendo para Deus, tá? Está na lição 224 e 224A do Livro dos Espíritos. São duas perguntas e duas respostas, tá? Bem, essa duração depende da vontade do espírito ou ele pode ser imposta como expiação? Isso depende da vontade do espírito, esse tempo, ou não? O que que é? Como é que funciona isso? Então, eles vão dizer, é uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também, para alguns, constitui uma punição que Deus lhes inflige. Outros pedem que ela se prolongue a fim de continuarem seus estudos, que só na condição de espírito livre pode efetuar-se com proveito. Então, tem pessoas que estão no mundo espiritual que eles pedem, deixa eu ficar mais um pouco, eu estou estudando, eu estou aprendendo, para eu voltar, quando eu voltar um pouco menos ignorante dessas leis. Então, eles ficam lá. Há um projeto, né? Porque todo espírito tem o seu projeto evolutivo, guardem isso com você. Todos nós temos um projeto evolutivo que nos leve à perfeição. Nós somos, na verdade, projetos divinos. E nós temos que cumprir esse rito, né? O que é um rito? O rito é uma celebração que fazem os momentos serem úteis, tá? Então, nós temos que cumprir esses ritos. Eu estou no mundo espiritual, aí eu preciso voltar, mas eu peço para ficar um pouquinho mais. Ou então, não, eu quero voltar, eu já quero de uma vez o mundo físico, para eu poder fazer os meus trabalhos, acontecer dos meus trabalhos. E aí você vê a nossa responsabilidade de encarnados, né? A gente pensa bem. Então, eu posso dizer assim, olha, quando me liberto das propostas insanas e infantis que me detenho nelas, é isso que o universo se abre para novas visualizações. Mas eu tenho que querer. Então, veja como que nós precisamos fazer. Nós temos que assumir o nosso projeto divino que foi estabelecido por Deus. Então, Deus criou o projeto divino para mim, para você. Mas se você não assume o seu projeto divino, você fica aí perambulando pela vida, sabe? Perambulando, tentando encontrar momentos felizes, mas que, na verdade, são momentos fugidios. Então, por exemplo, você está em casa, né, num domingo, e a tua proposta naquele domingo, que será bom para você, é sentar e ler, estudar, sei lá, ouvir vídeos, ouvir palestras, fazer uma introspecção da tua vida, ver como é que está. Aí essa proposta surge. Aí o que, que a pessoa faz? Ah, não estou afim disso não, eu vou para a sorveteria. Aí vai lá na sorveteria, toma sorvete, terminou o sorvete, o que, que ele faz? Ele volta para casa. É um prazer fugidio, passageiro, e não fez o que deveria fazer. Então, nós temos que começar a assumir a nossa proposta reencarnatória. Qual é a minha proposta reencarnatória? Eu tenho que entendê-la. O que, que a vida me mostra? Como é que estão o encaminhamento das minhas, como é que estão os encaminhamentos das minhas coisas, das minhas atividades? Então, o que, que eu estou fazendo? Como é que está meu trabalho? Como é que está a minha relação familiar? A minha relação social? Como é que eu estou nesse contexto todo? Eu tenho que melhorar. Eu tenho que modificar. Então, se eu estou muito irritado, muito ansioso, ansiosa, irritada, com pensamentos muito estranhos, negativos, é hora de parar. De pensar, porque isso não vai te levar a lugar nenhum, a não ser, quando desencarnar, ir para regiões que condizem com isso. Regiões de irritação, né? De depressão, de propostas do mal, de xingamentos, palavrões, reclamações, sabe? Nós não precisamos mais disso, a gente já tem que entender que isso tem que ser coisa do passado para nós, né? Lição, na Livro dos Espíritos 224b, essa pergunta, tá? A erraticidade é, por si só, um sinal de inferioridade dos espíritos?
Então, dizer assim, fulano está na erraticidade, que foi o termo que Allan Kardec ele usou, né, para falar dos espíritos que estão nesse vai e vem de reencarnações. Né? Então, ele reencarna e desencarna. Então, são espíritos errantes ainda, não sabe fazer a coisa certa, então tem que vir aqui, né, para ver se melhora, para ver se purifica, para depois ir para o mundo espiritual de uma maneira melhor, para ascender a outros postos. Então, enquanto ele está nesse projeto, que nós todos estamos aqui na Terra, com raras exceções, então, quando estamos aqui, ele chamou de erraticidade. Espíritos que ainda erram, que ainda não sabem fazer a coisa totalmente certa. Então, a erraticidade por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? Não, porque há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria. Então, a encarnação é só transitória, tá? Quando a gente liberta da matéria, aí sim que nós estamos no nosso mundo. Aí nós vamos falar de novo naquela situação que nós estávamos comentando sobre morte. Então, o que é a morte? É o espírito retornar para o seu mundo real, seu mundo de origem. Mas aqui é tudo muita ilusão aqui no mundo físico, então a gente acha que a vida é aqui, só aqui. Acabou aqui, acabou. Coitado dele, foi embora. Ah, coitada. Não, amigos, ele só está deixando esse corpo, essa função transitória da encarnação para o mundo real que lhe pertence, que nos pertence. Então, no dia que a gente desencarnar, nós vamos ver isso. Olha, engraçado, eu estava lá no mundo físico, eu achava que lá era tudo, né? Era o principal. E não era, aquilo era transitório, era só um caminho que eu fazia, que eu estava fazendo para dentro do meu projeto infinito de evolução. Então foi bom ter ficado lá tantos anos, né? Vivido o que eu vivi, mas agora eu vou para a minha vida real, que é a vida espiritual. Tente entender desse jeito que você vai estar dentro da conotação real criada por Deus. Caso contrário, são falácias humanas, sabe? Que às vezes tem muitos humanos que eles querem ficar aqui, sabe? Eles não querem ir embora, não, porque sabe que lá a lei vai cobrar e eles vão ter muita consciência dessa cobrança. Aqui a gente vai tentando enganar a lei, né? Mas cai aqui, cai ali, machuca. Um dia está bem, outro dia não está. Isso é resultado de más escolhas. Ah, um dia eu estou com dor de cabeça, outro dia eu estou com a perna doendo, outro dia eu não estou afim de nada, outro dia eu já estou afim de fazer muita coisa. Então, gente, o espírito não pode viver nessa alternância. Sabe, isso aí se desgasta muito. Ele tem que viver numa coisa mais ou menos equilibrada, dentro do possível para ele. Mais ou menos equilibrado, cuidando das emoções, né, que são muito complexas. Bom, aí, quando me liberto das propostas insanas, vamos repetir isso, e infantis que me detêm nelas, eis que o universo se abre para novas visualizações. Minha gente, nós temos que querer. Nós vivemos no universo. Eu não vivo aqui na minha casa, né? Nas minhas imediações. Eu vivo no universo. Temos que entender isso. E o universo tem propostas incríveis, fantásticas, que eu tenho que me adaptar a elas, sabe? Se eu ficar parado aqui, o universo vai passar, né? Porque o universo também tem seu ciclo. Então, tenho que estar dentro do ciclo perfeito das coisas. Né? Se eu estou de dia, o que eu faço? É hora da operação, é hora de funcionar, de trabalhar, de criar. Geralmente é assim. À noite é outro ciclo, é a hora do descanso, do repouso, das reflexões. Então, eu tenho que aproveitar o ciclo do dia e da noite, não tem? Imagina se eu não aproveitar o ciclo natural da vida, da encarnação e da desencarnação. Então, tudo é cíclico. Em qual ciclo que eu estou? Eu estou bem no ciclo que eu estou? Eis a pergunta, né? Livro dos Espíritos, questão 225. Continuando, aqui nós vamos colocar um estudo sobre erraticidade, né? Que Leon Denis fez. Leon Denis, para quem não conhece, foi um contemporâneo de Allan Kardec, bem mais novo do que ele, né? Ele era francês também, um grande filósofo, né? Os livros do Leon Denis são sensacionais. Se você não conhece, procure conhecer, né? Está aí embaixo, Leon Denis. Esse nós tiramos do livro Depois da Morte dele. Olha o que ele vai falar de erraticidade. É o estado dos espíritos errantes ou erráticos, isto é,
não encarnados, durante o intervalo de suas existências corpóreas. Ele tirou isso do livro dos médiuns, né? Escrito por Allan Kardec. Então, ele vai dizer o seguinte: a erraticidade, mesmo sendo muito longa, nunca é perpétua. Após determinado período, o espírito voltará a uma existência apropriada a seu aprendizado e aperfeiçoamento. Tá? Então, ele vai voltar aqui, vai retornar ao mundo espiritual, né? Vir ao mundo físico, fica um tempo, vai para o mundo espiritual, vai fazendo esse jogo, esse trânsito para o crescimento dele. Por isso que não tem morte, gente. Se tivesse morte, como é que ele ia fazer esse trânsito? Então, é preciso a gente libertar os nossos entes que já foram, para que eles continuem fazendo o trânsito natural deles. A erraticidade não é sinal absoluto de inferioridade para os espíritos. Há espíritos errantes de todas as classes, salvos os da primeira ordem ou espíritos puros, que não precisam mais das encarnações. Então, a encarnação vai ficar para sempre? Não, vai chegar uma hora que a gente não vai precisar mais. Nós vamos viver no mundo, nos mundos superiores, né? Nas dimensões superiores. Não vamos precisar mais das encarnações, usar um corpo animal, porque nós utilizamos de corpo animal, né? Muito, bem mais aprimorado, mas é um corpo animal. Todas as necessidades fisiológicas dos animais nós temos. Esses animais superiores nós temos. Então, quer dizer, nós vivemos num corpo animal sujeito a suores, gases, né? A desgastes. É isso. Então, nós temos que analisar essas situações. O espírito precisa sair disso. Mas ele só vai sair depois que essa proposta de encarnar num corpo animal já não fizer mais não se tornar mais necessário para ele. Aí não tem mais encarnação, ele vai embora, vai fazer outras coisas, né? Enquanto as almas desprendidas das influências terrenas se constituem em grupos simpáticos, cujos membros se amam, se compreendem, vivem em perfeita igualdade, em completa felicidade, os espíritos que ainda não puderam domar as suas paixões levam uma vida errante, desordenada, e que, sem lhes trazer sofrimentos, deixa-os, contudo, mergulhados na incerteza e na inquietação. E é isso que se chama erraticidade. É uma condição da maioria dos espíritos que vivem na Terra, nem bons nem maus, porém ainda fracos e muito inclinados a coisas materiais. Então, se você tem muita inclinação às coisas materiais, tome cuidado. Se a matéria ainda é o teu fator preponderante de vida, cuidado, porque isso vai ficar aí. Matéria é só um agrupamento atômico, mais nada, né? Então, as coisas lindas que você tem, o terreno que você tem, as casas que você possui, né? Tudo isso que você tem aí é tudo agrupamento molecular que um dia o Sol vai engolir, né? No processo aí de resfriamento do próprio Sol, né? E de expansão de uma estrela vermelha. Ele vai pegar isso tudo. Outro dia mesmo, o James Webb mostrou, né? O Sol engolindo um planeta, numa região aí qualquer do universo. Então, minha gente, cuidado com isso, né? Eu quero dizer uma coisa para vocês também muito séria, porque ele falou sobre paixões, né? O Leon Denis falou isso aqui. O que acontece? Nós temos o poder e temos as paixões, né? A paixão, quando ela é equilibrada, ela ajuda o poder. Agora, se a paixão é muito intensa, em qualquer sentido, né? O que vai acontecer? Ela vai sobrepujar ao poder. Então, eu fico um ser totalmente desorientado pela paixão. O meu poder, a minha soberania foi para baixo. Então, nós não podemos deixar essa coisa acontecer. Você tem a paixão, domine a tua paixão. Não perca teu poder. Porque no dia que você perder o teu poder, a paixão te domina. E aí, meu amigo, minha amiga, a pessoa é capaz de fazer as coisas mais absurdas por causa dessa paixão descontrolada. Kardec falava que a paixão descontrolada é como se você entrasse, subisse num cavalo ou num carro, né, a muitos quilômetros por hora, e não conseguisse dominar o carro ou o cavalo. Então, você estaria sendo dominado pelas paixões. Então, cuidado com a tua paixão, cuidado. Ela tem que estar equiparada ao poder, porque aí a paixão vai influenciar positivamente o poder. Então, você vai ficar, eu sou apaixonado por trabalhar nessa área,
né? Por ter a minha família, eu sou apaixonado pela minha família e tal. Então, essa paixão tem que estar junto com o poder. Porque se você não permitir, se você não se cuidar, vai acontecer isso. O poder vai para baixo, a paixão vai para cima. Aí você vira um carro desgovernado, né? Batendo aqui, batendo ali, se arrebentando todo. Então não vale a pena, né, meu amigo? Não é minha amiga? Cuidemos disso. Então está aí a informação de erraticidade. Se você depois quiser copiar, né, fica à vontade, você pode copiar aqui pelo vídeo mesmo. Então está aí. O que é uma erraticidade? É um estado de espíritos ainda nessa flutuação de bem e de mal. E que vão para o mundo espiritual, ficam lá um tempo, voltam para o mundo físico, fica aqui um tempo, voltam para o mundo espiritual, e assim, até não precisar mais desse jogo e desse trânsito. Tudo isso vai acabar. Um dia nós seremos espíritos evoluídos, não precisaremos mais das encarnações, pelo menos como essa que nós vivemos. Em mundos superiores isso é diferente, né? E na própria Terra, daqui a alguns milênios, aí será bem diferente, tá? Pode-se poder-se a dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Olha só. Sim, com relação aos que têm que reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo. Então, espírito errante é aquele que está no trânsito, né? Estamos repetindo isso aqui. Então, enquanto, né, eles precisarem de estar nesse trânsito de encarnar, desencarnar, encarnar, ele está num processo de erraticidade, ou seja, de um espírito que pode fazer tanto bem quanto o mal. Então, ele vai até aprimorar. Quando aprimorou, não precisa mais das encarnações e não será mais um espírito errante, será um espírito agora que encontrar o seu estado definitivo, o seu projeto estabelecido por Deus, né? No Livro dos Espíritos, a questão 226. Bom, aí Kardec vai dizer o seguinte: no tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, pelos quais vão passando sucessivamente à medida que se purificam. Com relação ao estado em que se acham, podem ser encarnados, isto é, ligados a um corpo, errantes, isto é, sem corpo material e aguardando nova encarnação para se melhorarem. Espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisando mais das encarnações. Então, nós estamos no corpo, estamos fora do corpo e vamos nesse jogo até um dia que a gente não precisa mais. A gente fica no espírito puro, né, mais ligados à nossa proposta divina. Enquanto, meu amigo, minha amiga, você não encontrar a tua proposta divina, você vai acertar e vai errar o tempo todo. Então, Emmanuel fala assim, não tem problema o erro. O erro faz parte do encaminhamento da vida. Agora, é preciso saber uma coisa, eu sei que isso é errado, então eu não vou fazer mais isso. Entendeu? Se eu fizer o erro sabendo que eu estou errando, aí eu passo a ser responsável por todas as consequências do meu erro. Todas. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando está no poder. Às vezes a gente toma atitudes muito estranhas no poder e seremos responsáveis pelas consequências daquilo. Vendo como é que a vida é mais interessante, nós temos que nos amar profundamente uns aos outros. Como Jesus nos amou, ele disse isso, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ou seja, pelo menos comece pelo respeito da existência do outro, e depois vão acrescentando alguns outros valores, né, a esse respeito. Isso é amor. Agora, se eu quero machucar o outro, pegar o outro, complicar a vida do outro, matar o outro, meu amigo, minha amiga, você não tem noção do que isso é para a tua vida. Não é para a vida do outro, não. Porque se você matou o outro precisava desencarnar. Você deu para ele uma chance dele ir embora. Que bom que ele foi. O problema é que fica com você, que mandou ou que fez. Um cuidado quando você faz uma coisa, quando você fala mal de uma pessoa, né? Quando você manda, você pode ajudar e não ajuda para fazer uma maldadezinha, né? Sabe aquela pessoa que está caminhando, se arrastando? Estou dando uma metáfora aqui, né? Está se arrastando aí, você pode ajudar e você não ajuda. Não, deixa ele sofrer para ele aprender. Não é você que vai dar aula para ele. Quem dá aula é a vida. Se chegou para você um ser necessitado de alguma coisa, ajude-o. Ajude-o. São Luísa que fala isso no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Ajude-o da maneira que você puder ajudar. Tá? De que modo se instrui os espíritos errantes? Certo, não o fazendo do mesmo modo que
nós outros, né? Então, o que que os espíritos errantes fazem? Eles estudam e procuram um meio de elevar-se. Veem, observam o que ocorre nos lugares onde vão, ouvem os discursos dos homens doutos, né? E os conselhos dos espíritos mais elevados, e tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. Quer dizer, quando a gente desencarna, a gente tem muita coisa para fazer no mundo espiritual. Não vai ficar parado lá, não, tocando harpinhas. Não, a gente tem muita coisa para fazer. Eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou. Porque o estudo do mundo espiritual é interessante. Ele tem a parte teórica e a parte prática. Porque a parte prática também é estudo. Então, você acaba de ter lá uma aula sobre ajuda ao semelhante, digamos, a importância de ajudar ao semelhante. Aí você vai para um lugar que tem pessoas precisando de ajuda. Então, você agora vai ajudar. Então, você aprendeu teoricamente e vai fazer na prática. Então, esses estudos são muito amplos no mundo espiritual para espíritos errantes, para espíritos no intervalo das encarnações. Vai trabalhar, vai estudar, vai criar situações favoráveis, sabe? Vai ter encontros sociais plausíveis, vai ter shows que ele pode ir, vai ter cinema, vai ter teatro, vai ter tudo isso. Só que não tem essas comédias pornôs que tem por aí. Cinema pornô, comédias teatrais pornô, né? Essas coisas que chamavam de revista, teatro de revista, mulheres nuas, homens nus, não vai ter isso lá, gente. A não ser que a pessoa esteja no umbral, aí ele vai gostar disso, né? E vai ficando lá preso naquelas prisões mentais mesmo, que não sai daquilo. Mas o espírito que está afim de coisas superiores, nossa, ele vai ter concertos maravilhosos. De repente vai lá Vila Lobos, né? Reger a orquestra, ele vai estar perto de Villa-Lobos, perto de Beethoven, Chopin, né? Perto desses grandes ícones aí da música, se é que eles estão aqui na Terra ainda, né? Mas pessoas que trabalham muito para o bem da sociedade. Você vai ter, por exemplo, uma preleção, né, com Sócrates, uma preleção com Platão, uma preleção com Francisco de Assis, com Allan Kardec, com Chico Xavier. E isso é o mundo espiritual, meu amigo, minha amiga. Então, você gosta muito, por exemplo, de um determinado professor ou doutor aqui do mundo que viveu aqui, fez muita coisa boa. Então, de repente, você tem acesso a uma aula dele, então, tem tanta coisa para fazer lá no mundo espiritual, agora tem que querer se elevar. Porque se quiser ficar lá embaixo, né? Vendo mulher nua, homem nu, aí, meu amigo, você vai ficar no umbral. Não vai ter jeito. Você quer piada para rir, 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 então você vai ficar no umbral. Rir, né, da desgraça humana, porque muitas comédias só retratam a desgraça humana, né? Mas, geralmente, comédia é isso. Então, se você quiser uma coisa mais elevada, você terá também. Então, meu irmão, minha irmã, se prepare para ir para o mundo espiritual. Você não vai para o subterrâneo, você vai para uma proposta de renovação permanente, tá? A questão é 227 do Livro dos Espíritos. A 228, Kardec pergunta: conservam os espíritos algumas das suas paixões humanas? Isso lá no mundo espiritual? Com o invólucro material, os espíritos elevados deixam as paixões más e só guardam a do bem. Quanto aos espíritos inferiores, esses as conservam, pois o contrário pertenceria à primeira ordem. É o que nós estamos falando. Então, o espírito que não vai para a primeira ordem fica lá embaixo, nas ordens inferiores, porque não domam suas paixões. Né? Não domam. Sexo no mundo espiritual, lá no umbral, é uma coisa absurda. É uma coisa tenebrosa. Mas tem gente que gosta, né? Então, cuidado com a tua sexualidade. Cuida da tua sexualidade, porque no dia que você voltar para o mundo espiritual, ela estará na mesma proporção que estava aqui. Então, você não vai virar santo nem santa. Então, se você tem uma pulsão sexual muito grande, né? Muito forte, daquelas que te impõem, né? Os atos sexuais permanentes, vai pensando até que ponto você pode controlar isso, você pode modificar isso, por exemplo, para fazer um artesanato, para fazer um esporte, para fazer uma leitura, para fazer uma coisa do bem, para que você dome essa pulsão. A pulsão sexual é fantástica, ela nos ajuda, ela contribui imensamente para o nosso progresso, mas tem que ser equilibrado. Tudo é com o equilíbrio, nada em excesso. Essa é uma lição délfica.
uma lição que estava lá no Templo de Delfos. O que é um espírito elevado, né? Com grande altura, alto lugar, elevado, de teor nobre, sublime, estilo, caráter elevado. Então, é o que nós precisamos buscar, né? Ser essa coisa de caráter sublime, de estilo sublime, né? Questão 229. Por que deixando a terra, não deixam aí os espíritos todas as más paixões, uma vez que eles reconhecem os inconvenientes? Então, eu chego no mundo espiritual, poxa vida, não era nada daquilo que eu estava pensando quando eu estava encarnado. Então, fica lá. A pergunta de Kardec é essa. Por que quando você deixa a Terra, né, essas coisas ruins não ficam por aqui? A resposta é: vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas? Imaginas que o mal o deixam, perdem esse defeito? Imaginas que mal o deixam, né, a vida física, perdem esse defeito? Acompanha os que da terra partem, sobretudo os que se alimentaram paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhes o que tem de mal, por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, que assim lhe aparece, como que para mostrar o bom caminho. Ou seja, eu vou para lá do jeito que eu sou. Não vou mudar, né? Então, aquele espírito que era uma pessoa bem complicada, ele desencarna, você acha que ele virou santo? Não vai acontecer isso. Ele vai voltar para o mundo espiritual da mesma maneira, né? E de vez em quando acontece uma coisa boa lá para ele entender que está errado. Mas, gente, é tudo dentro da vontade do espírito. Isso se chama livre-arbítrio, né? E respeito ao livre-arbítrio. Então, está tudo dentro da vontade do espírito. Então, veja todas as vontades aí. Te conheça. Faça um exame em você, sabe? Veja o que te dá mais prazer e veja se esse veículo do prazer ele está dentro das leis naturais. Porque Deus criou para nós uma vida de extrema felicidade, de plena felicidade. Agora, quando eu não estou vivendo essa plena felicidade, é porque eu ainda não consigo me desgrudar das minhas coisas, das minhas propostas inferiores e infelizes, né? Na erreticidade, o espírito progride, pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenham conseguido. Todavia, na existência corporal, é que põe em prática as ideias que adquiriu. Lembra que a gente falou da teoria e da prática? Então, eu estou lá no mundo espiritual, eu estudei bastante, fiz um estudo bem interessante sobre determinada área. Eu reencarno e vou para aquela área. Então, vai depender muito do que eu vou fazer naquela área. Então, vamos imaginar que lá no mundo espiritual eu estudei biologia, eu quis saber muito sobre como é que é o reino animal aqui, né? Como é que funciona a biologia no mundo físico. Aí estudei, né? Fiquei lá, sei lá, 20, 30 anos estudando. Agora eu vou reencarnar. Então, eu chego aqui, eu vou para a área de biologia. Claro que eu venho com aquilo comigo, aquela frequência vem comigo. Chegando aqui, eu vou buscar a área de biologia. Não tem tanta criança aí que desde cedo já me demonstra muito interesses, né, por animais, por insetos. Eu conheço casos, né, de meninos com 10 anos que era louco para pesquisar insetos, essas coisas, porque já traz aquilo. Ele estudou isso lá no mundo espiritual. Muito bem, então a vida vai me encaminhar para aquilo, eu vou passar lá no vestibular, ou no Enem, no que for, e vou entrar na faculdade, vou estudar aquilo e depois eu vou ser um profissional daquilo. Aí vem o problema, como é que eu vou ser, que profissional que eu serei? Porque junto com essa minha proposta educativa, eu trago minhas paixões do passado. Então eu posso ser um professor daqueles carrancudos, né? Daqueles que acham que sabe tudo, que é dono da verdade. Eu posso ser um professor que gosta de paquerar as alunas, né? Ou alunos. Eu posso ser esse tipo de pessoa, muito embora sendo educado no mundo espiritual para aquele processo. Então, eu tenho que chegar aqui e cuidar de mim. Então, se você está aí na atuação de plano físico, fazendo um trabalho, seja digno, honrado e elevado nele, porque assim você está aprendendo de fato e cumprindo aquilo que você pegou lá do mundo espiritual, aquilo que você estudou, né? Então, você pode ser sim, um gênio em determinadas áreas, mas você tem que saber, a minha genialidade eu exerço de maneira elevada, de maneira nobre, ou eu faço dela um trampolim para atender as minhas más inclinações, as minhas paixões, né? Aqui está um corpo físico, né?
É preciso voltar ao corpo físico, não somente para absorver as frequências materiais, e sim para, estando nele, querer elevar-se a ele numa busca constante de corpos mais sutis que engrandeçam a alma. Está vendo que tem o trânsito? É isso que nós estamos estudando no Espiritismo. Então, nada de vai enterrar o espírito, vai para o submundo, vai morrer, vai acabar. Não, nada disso, tem nada de acabar. Tem muita coisa para aprender, muita coisa para fazer. Né? É isso que nós temos que entender, gente. Entrar nessa dinâmica positiva da vida. Enquanto a gente não entra nela, a gente sofre. Sofre muito, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Ih, fulano está com câncer. Nossa, coitado. Coitado, coitado nada, ele está se defendendo, ele está se livrando de processo, está fazendo um dreno mental que infelizmente, ele adquiriu aquilo no passado, né, com a escolha errada, está drenando, está se limpando. Se ele desencarnar, o perispírito vai mais livre, a mente vai mais livre, sabe? Nós temos que buscar esse entendimento e fazer disso uma constante nas nossas vidas. Questão 230, né? Agora, a pergunta é, questão 231, são felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Eu não sei se você percebe a didática de Allan Kardec, né? Que ele vai e volta, às vezes, na mesma pergunta, exatamente para que haja mais abertura nas respostas. Então, ele já fez essa pergunta aí, já, agora voltou a fazer. São felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Mais ou menos, conforme seus méritos. Sofrem por efeito das paixões, cuja essência conservam, ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz, e desde então procura os meios de alcançá-lo. Está vendo o trabalho no mundo espiritual? Um trabalho imenso, minha gente, muito grande. Tem hospitais, tem escolas, tem muitas coisas lá. E coisas que a gente nem imagina, né? Que aqui na Terra não tem, lá tem. Então, não tenha receio, viva a tua vida em paz. No dia que você for embora, ou que alguém da sua família, do seu ciclo de amizades, ou o seu ciclo social for embora, porque ele está indo para esse lugar, para novas aberturas. Né? Então, na erreticidade, o espírito percebe que ele falta para ser mais feliz, e desde então procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar como fora de seu agrado. Representa isso para ele uma punição. Então, às vezes, ele quer reencarnar e não consegue. Não é possível ainda a tua encarnação. Espera mais um pouco, ainda tem que criar circunstâncias. Por exemplo, tem que estar na família certa, a pessoa certa. Isso tem que juntar, né? Tem que fazer um ajuntamento para a circunstância acontecer. Porque a gente não está na família por acaso, a gente não está na cidade que nasce por acaso, no bairro, na profissão, nas relações sociais, a gente não está por acaso. Então, muitas vezes, tem que esperar que a vida junte, né, essa circunstância, que componha essa circunstância para que eu reencarne, para que a minha encarnação seja, de fato, produtiva. E isso, minha gente, nos leva a uma reflexão muito interessante. Como é que você está na tua relação familiar, na tua relação profissional, na sua relação de amizades, no seu ciclo social? Como é que você está com a vida? Você está triste, alegre? Você está confiante, desesperançado? Como é que você está? Percebe? Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração. Estudar espiritismo tem que ser com análises. Se a gente não aprofundar nas análises, a gente vai passar pela lição e não vai entender. Então, o Livro dos Espíritos é uma síntese, né, extraordinária do projeto de vida. Agora, eu tenho que estudar, tenho que analisar, tenho que experimentar, para que eu possa crescer dentro de tudo isso. Tá bom? Continuando o nosso estudo, né? Está na questão 231 do Livro dos Espíritos, e aqui nós temos, né? Eu estou no mundo espiritual como o que está na maca ou o que está carregando a maca? Está vendo um trabalho do mundo espiritual? Ser maqueiro, resgatar espíritos do umbral, está vendo? Espíritos que estão completamente desnutridos de energias e de pensamentos bons. Então, eu estou ali. Ou eu já sou esse espírito mais iluminado, né? Que já estou numa questão um pouco melhor, né? Que eu já estou buscando coisas superiores para mim. Está vendo como é que é o mundo espiritual? É assim.
Ou você vai buscar resgatar, ou você será o resgatado. É preferível você buscar, né? Você resgatar, porque significa que você já está com entendimento melhor e está trabalhando para o próximo. Está vendo como que é a diferença? Aqui, quando a pessoa mata alguém, não é só matar o corpo físico, é matar as ideias, matar a liberdade da pessoa, ela está se candidatando a ser esse aí, carregado no mundo espiritual. E olha que isso costuma demorar, dói, mas dói muito. Então, cuidado, porque o que eu fizer vai repercutir em algum momento. Às vezes já começa a repercutir aqui mesmo, na vida física, com enfermidades terríveis, né? De fim de vida. Enfermidades dolorosas, situações muito complicadas, doenças muito invasivas, né? Ou então eu sou essa pessoa aqui, mais tranquilo, né? Bom, podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? Questão 232. Conforme, pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua a pertencer ao mundo que acabou de viver, ou a outro do mesmo grau, a menos que durante a vida se tenha elevado, o que, aliás, constitui o objetivo para que deve entender seus esforços, pois, do contrário, nunca se aperfeiçoaria. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro, ou seja, fazer um estágio, né? Com uma pessoa que não é daquele lugar, um estrangeiro. A bem dizer, consegue apenas entrevê-los, donde lhe nasce o desejo de melhorar-se, para ser digno da felicidade de que gozam os que os habitam, para ser digno também de habitá-los mais tarde. Ou seja, né, a gente pode até no mundo superior, estando desencarnado, mas não é para morar lá, a gente não tem condições de morar lá. Mas a gente vai aprender, né? Vamos fazer um esforço para vir para cá, né? É aquele menino, aquela menina que está estudando fundamental e que tem a vontade de ocupar um cargo, né, na frente, dentro de uma profissão digna, elevada, né? Então ele vai lutar por aquilo. Então ele vai visitar, por exemplo, se ele quer ser médico, ele vai visitar um hospital e ver ali como é que funciona o povo lá que, da saúde. Então, nossa, eu quero ser isso aqui, eu quero fazer isso. Ou eu quero ir para a escola, eu quero ser professor, professora, ou eu quero ser astronauta, aí ser engenheiro, eu quero ser uma coisa, então eu vou visitar esses lugares para eu aprender como é que é. O mundo espiritual é a mesma coisa, gente. Os mundos são solidários, sabe? Esses milhões e bilhões de mundos que tem aí, que se chamam de exoplanetas, né? Esses são solidários. Então, a gente pode estar no mundo espiritual e fazendo uma viagem dessa de aprimoramentos, né? De conhecimentos. Mas, para isso, eu tenho que estar livre daquelas minhas más inclinações. Senão, eu vou ficar preso lá no umbral. Não sai para lugar nenhum. Fico lá naquelas cidades fétidas, achando que sou o máximo. Como tem muita gente aqui, que vive uma aura fétida. Só de você chegar perto, você sente aquele cheiro ruim da aura fétida dele, e ele acha que é o bem, que é o poderoso, que é a poderosa. Né? Os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores, questão 233, né? Fazem-no frequentemente com o fim de auxiliar-lhes o progresso. A não ser assim, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. Então, quer dizer, os espíritos do bem vêm aos mundos inferiores para ajudar o pessoal que está aqui. Imagina se nós não tivéssemos aqui presenças tão ilustres que trouxeram para nós informações tão sábias, né? A partir do Senhor Jesus. Quantos espíritos vieram aqui? Buda, né? Veio Sócrates, veio Zaratustra, veio Forri, Confúcio, Lao Tse, sabe? Esses grandes músicos eruditos, Chopin, Beethoven, Mozart e outros tantos, né? Que vieram aqui na área da medicina. Quantos vieram aqui para ajudar na área das ciências? Então, eles vêm aqui para nos ajudar, né? Então, a gente tem que aprender, sabe? Hoje, quando você pega aí um livro de ciências, por exemplo, que foi estabelecido aí algumas as normas das leis naturais, entenda que foi um espírito superior que veio aqui para trazer isso para nós. Aí você fala assim, não gosto disso, joga o livro para lá. O que você está fazendo? Você está tirando fora de você a possibilidade de um aprendizado com o espírito superior. Depois fala assim, eu quero ir para o mundo espiritual só para ficar perto dos espíritos superiores. Danou-se, porque você vai ter que estudar, você vai ter que trabalhar muito, você não gosta disso. Está vendo como é que a gente tem que mudar essas falácias nossas? Né? Aí está, minha gente, de novo, né? Eles ajudando o pessoal que está na região inferior.
Não queira ser ajudado, meu gente. Ajude. Deixe aqui, para que você possa chegar ao mundo espiritual na condição de ajudante, né? Daquele que vai trazer a paz para quem está em sofrimento. Não queira o sofrimento para você em situação nenhuma. Às vezes a gente cria séculos de dores por um minuto de erro, de apropriação de uma coisa errada. Tem os mundos transitórios, né? Há, de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? Questão 234. Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Mundos que eles podem servir de habitação temporária, espécies de bivaques, de campos onde descansem de uma demasiada longa erraticidade. Estado este sempre um tanto penoso, né? Estado este sempre um tanto penoso. São, entre os outros mundos, posições intermédias, graduadas, de acordo com a natureza dos espíritos que a eles podem ter acesso e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Então, são mundos que existem para ajudar o espírito enquanto ele está nesse processo de erraticidade. Então, eles vão para lá e lá tem outras situações, né? Outra atmosfera, outras colocações, né? Da natureza, e ali ele vai aprendendo. Agora, também tem mundos que, assim, os espíritos que terminaram essas encarnações, que acabou, sabe, se livrou dessas encarnações, está pronto para prosseguir, então tem mundos que servem para eles de instâncias maravilhosas. Dizem que Saturno é um deles. Né? Sempre, Saturno tem 30 e tantas luas, tem os anéis, tem refração de luz para todo lado, deve ser um espetáculo da natureza aquilo lá. Então, dizem que muitos espíritos que vão para lá, ficar lá um tempo, né, eles estão aqueles que estão se preparando para novas jornadas. Né? Dizem que Netuno é um mundo onde os espíritos já começam a essa apropriação da nova jornada. Netuno seria quase que um planeta astronômico, assim, que ele vai procurar estudar cosmos, né? Eles dizem que a atmosfera de Netuno é como se fosse um grande telescópio, onde a Via Láctea se apresenta com toda a sua pujança, para que os espíritos que ali estão comecem a estudar os caminhos que ele vai ter que fazer. Né? Então é tudo muito lindo, minha gente. Muito lindo, mas a danada da cachaça e a cerveja, né? Prende o sujeito aqui, não deixa ele de lá. O churrasco, a feijoada, essa satisfação dos instintos inferiores, do sexo, né? Das brigas, das violências, do, do, do poder mal exercido, infelizmente, né? E enquanto que tem tanta coisa maravilhosa nos esperando aí, né? Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los livremente? 234A. Sim, os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los a fim de irem para onde devam ir. Figurai-os como bandos de aves que pousam numa ilha para ir aguardarem que eles que refaçam as forças a fim de seguirem seu destino. É isso que nós estamos falando, né? Por exemplo, no caso de Saturno, pode ser um lugar desse aí que a gente pousa lá para ficar um tempo e é uma coisa imensamente agradável. Está aí, né? Uma ilha e os pássaros buscando repouso nelas. São os mundos que servem de mundos transitórios, né? Para que a gente possa, o espírito possa descansar e seguir à frente, ou então, mundos transitórios, onde o espírito vai para dar uma segurada. Não, você está fazendo muita coisa errada. Você reencarna, desencarna, reencarna e não muda. Então, vamos ficar aqui que você vai ver como é que aqui a coisa é difícil. Aqui a natureza trabalha para nós, né? O vento, a chuva, as formações da própria natureza que nos dão, né, paz, nos dão orientações de como trabalhar, como viver com as leis de Deus, que a natureza ensina isso a gente o tempo todo, né? Aí você vai para o mundo, aí você tem que bombear a nuvem para chover. Não tem vento. Então, se tiver um calor lá, você vai aguentar o calor. Sabe? Então, é isso. Ou para baixo ou para cima, né? Mas tem os mundos transitórios que nos ajudam. Esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Questão 236A. Não. Estéreis, estéreo é neles a superfície. Os que os habitam de nada precisam. Então, não são mundos assim para ser habitados, são mundos escolas. Escolas pesadas, tá, gente? Você vê que é estéreo, a superfície é estéreo, você não dá nada. Não tem habitação lá, não tem comunidade morando lá. Tem
uma escola, que você chega lá, né? Para ajudar. Os que ficam lá, quando ele fala que os que os habitam de nada precisam, são os espíritos que estão ali ajudando aquele povo, tá? São os espíritos que estão ajudando aquelas pessoas errantes. Então, eles não precisam de nada de lá, só vão lá mesmo para ajudar. Devem revezar em plantões, né? Deve ser isso. Questão 236b. É permanente essa esterilidade e decorre da natureza especial que apresentam? Não. São estéreis transitoriamente. Tá? Essa esterilidade é transitória. Kardec vai perguntar assim: os mundos dessa categoria carecem então de belezas naturais? Questão 236c. A natureza reflete as belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo que dás o nome de belezas naturais. Então, o que eu imagino disso, minha gente? Eu imagino que seja assim: você está num mundo disso, num mundo desse, então você tem por exemplo, lá não tem poluição, então você tem o cosmos aberto para você todas as noites. Você tem aquela beleza, porque o deserto é lindo, né? Ele só tem problema de água lá, mas ele é lindo. Você está no deserto, é uma paz, uma coisa impressionante. Então, às vezes, ele não tem essa beleza natural como a gente conhece aqui, mas tem outras belezas que nos levam a refletir a vida. Tá? Então, são instâncias preparadas por Deus através dos seus filhos, né, dos espíritos superiores, para fazer com que a alma entenda que o bem é melhor. Né? Questão 236d. Sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra pertencerá algum dia ao número deles? Kardec faz essa pergunta em 1850, por aí. Então, eles dizem que a Terra já pertenceu. Quer dizer, no início da Terra, parece que ele pergunta quando, né? Na 236 em que época essas coisas? Durante a sua formação. Então, enquanto a Terra estava em formação, quer dizer, tudo serve, tudo se encadeia, como na questão 540 do Livro dos Espíritos. Enquanto ela estava se formando, ela estava servindo de mundo transitórios para esses espíritos que precisavam daquele processo. Então, a Terra ainda não estava pronta, não tinha natureza ainda, mas tinha já alguma coisa que ajudasse aqueles espíritos que precisavam de ver e sentir e realizar-se perante Deus. Tá? Bom, aí Kardec vai dizer assim, seres isentos das nossas necessidades, das nossas sensações físicas, lá encontravam refúgio. Quis Deus que, mesmo assim, ainda imperfeita, a Terra servisse para alguma coisa, que eu estou dizendo para vocês. Então, desde a formação, a Terra já servia. Então, o servir é da lei divina. Se você gosta de ser servido apenas, pense nisso. Então, quem ousaria afirmar que entre os milhares de mundos que giram na imensidade, um só, um dos menores, perdido no seio da multidão infinita, deles goza do privilégio exclusivo de ser povoado? É que a nossa ciência acha que é só o mundo aqui que é povoado, né? Nada é inútil em a natureza, tudo tem um fim, uma destinação. Em lugar algum há o vazio, tudo é habitado, a vida em toda parte. Assim, durante as dilatada sucessão de séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição que as camadas geológicas atestam, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos naquela massa informe, naquele árido caos onde os elementos se achavam em confusão, não havia ausência de vida. Então, vá se preparando, meu amigo, minha amiga, porque você um dia vai ajudar na formação de mundos. Vai trabalhar ali. Vai ser sua ação, sua atitude, a sua prestação de serviço ao universo. Então, vai se preparando. Larga esse negócio de morte para lá. Sabe? Tira isso da sua vida, porque tem vida em abundância, como o Senhor Jesus disse. Tá? Esquece o negócio de morte. Kardec ainda coloca: ninguém contestará que é nessa ideia da existência de mundos ainda impróprios para a vida material, e não obstante já povoados de seres vivos apropriados a tal meio, há qualquer coisa de grande e sublime, em que talvez se encontre a solução de mais de um problema. Então, nós temos muito que aprender ainda. Nós só estamos começando. Vejam como é que o Espiritismo está nos iniciando em tudo isso. Aí está, minha gente. Os mundos estão aí. O transeunte, o ser que está evoluindo,
está usando dessas pousadas para o seu crescimento. Tá certo? Então, não tem morte sem vida, e vida o tempo todo. Percebe como é que isso tudo é importante? Como é que é necessário a gente saber? O que é a vida espírita? Quais são os trâmites que a gente pode fazer na vida espírita e o trâmite da volta para a reencarnação, da reencarnação para lá? Então, é isso que acontece. É isso que acontece na vida espírita, que nós temos que entender. Então, nós somos espíritos muito superiores a um prato de comida, né? A um copo de bebida, a um cigarro, a uma droga alucinógena, a um sexo sem responsabilidade, a um poder mal exercido, que perturbe a nação, que perturbe as pessoas. Nós somos muito mais do que isso. Somos todos irmãos, todos, mesmo o mais tirânico deles é nosso irmão, é nossa irmã. Então temos que trabalhar para o nosso crescimento espiritual. Muito obrigado por você estar conosco. Nós estamos encerrando o nosso estudo de hoje, agradecidos a Deus por mais essa chance de estarmos juntos e pedindo a Ele que nos dê entendimento para as lições tão profundas, tão interessantes que o mundo espiritual nos trouxe. Muita paz para você. Fica com Deus. Até o nosso próximo estudo. Tchau!